Olá, turminha! Estamos aqui em mais um bloco, continuando o estudo das funções inorgânicas. Sempre um prazer muito grande estar dividindo esse espaço virtual do mundo Zenit, tá bom? Então, no bloco de hoje, nomenclatura dos ácidos. Existem duas maneiras de se realizar a nomenclatura dos ácidos. Uma nomenclatura que é feita por meio das valências, ok? E uma nomenclatura mais fácil de se aprender e que ao mesmo tempo consegue contemplar tudo aquilo que é necessário para a sua aprovação, para o seu vestibular, para o Enem. Então, vamos escolher essa maneira. Nomenclatura dos ácidos. Para ensiná-los, coloquei aqui 5 exemplos. E para você fazer a nomenclatura dos ácidos, você vai ter que seguir uma lógica. Vamos lá. O HCl. O HCl trata-se de um hidrácido. Tio Elan, o que é um hidrácido mesmo? É aquele ácido, aprendemos na aula passada, do último bloco, que hidrácidos são aqueles ácidos que não têm a presença do oxigênio. Por exemplo, o HCl. Quando estamos falando de um hidrácido, você não precisa avaliar NOx, você não precisa avaliar prefixo, não existe avaliação de NOx, não existe prefixo, existe apenas a terminação hídrico. Todo hidrácido termina em hídrico, HCl. É um hidrácido, não precisa avaliar NOx, não precisa avaliar prefixo, apenas terá a terminação hídrico. Logo, o nome desse ácido será ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Todo hidrácido vai ter a terminação hídrico. Tio Elan, você poderia dizer um outro exemplo? Vou escrever aqui aleatoriamente. HBr, ácido bromídrico. HI, ácido iodrídrico. Então, para hidrácido é muito simples. E quando fazemos a nomenclatura de um ácido, você tem que saber também a nomenclatura do seu ânion. Olha, vou puxar um pouquinho mais para cá, para dar espaço e ficar algo organizado. O ânion e o nome desse ânion. Perceba, se é um ácido é uma espécie que perde H+. Logo, o ânion que é formado é o Cl-. É só você ir riscar esse H+, e a quantidade que eu tenho de H+, você coloca aqui a carga negativa, Cl-. E o nome desse ânion, que é formado a partir do ácido clorídrico, é o ânion cloreto. Isso aqui é importante para quando formos aprender a nomenclatura dos sais. Você precisa saber a nomenclatura do ânion. Elan, mas como é que eu sei que o nome do ânion Cl-, que é formado a partir do ácido clorídrico, é o cloreto? Aí temos um macetezinho, tá bom? Olha, essa aqui é a terminação do ânion no nosso macete. E aqui é a terminação do ácido no nosso macete, ok? Mosquito, teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico. Onde é que eu quero chegar? Se o ácido termina em hídrico, o seu ânion vai terminar em eto. Olha, ácido clorídrico, seu ânion vai terminar em eto. Hídrico, ácido, ânion, eto, cloreto. Vamos continuar avançando, meu jovem?
Vamos agora para o ácido que eu coloco aqui, o HClO. Esse ácido enquadra-se como um oxácido. E quando estudamos um oxácido, para realizar a nomenclatura, você precisa fazer, turma, o NOx. Você precisa tirar o NOx da espécie central, do átomo central, o Cl, nesse caso. Por que você precisa tirar o NOx? Porque há-se um padrão. Quando o NOx do elemento central é mais 1 ou mais 2, quando o NOx do elemento central é mais 1 ou mais 2, você vai utilizar o prefixo hipo e o sufixo oso. Por exemplo, deixa eu tentar ajustar um pouquinho mais aqui. Oso, para ficar paralelo, prefixo hipo e o sufixo oso. Elan, mas como é que eu sei que esse cidadão aqui tem NOx mais 1 ou mais 2? Vamos revisar a regra de NOx. NOx do hidrogênio mais 1 vezes 1 mais 1. NOx do oxigênio menos 2 vezes 2 menos 2. A soma tem que dar 0. Para essa soma ter que dar 0, o NOx do cloro tem que ser mais 1. Logo, se o átomo central formador do ácido apresentar NOx mais 1 ou mais 2, é regra. Você utiliza o prefixo hipo e o sufixo oso. Portanto, ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Perceba, prefixo hipo e terminação oso. Tira o hidrogênio e ele vai formar o ClO-. Você continua com o termo hipo. Clô, não era oso? Se termina oso, o ânion vai ser o quê? Ito. Hipoclorito. Você substituiu o oso pelo termo ito. Hipoclorito. Perceba que segue um padrão. A partir do momento que você entende esse padrão, você não erra mais nenhuma nomenclatura dos ácidos. Vamos continuar? O HClO2, beleza? No nosso conjunto de regras, continuamos da seguinte forma. Se o elemento apresentar NOx mais 3 ou mais 4, se o átomo central apresentar NOx mais 3 ou mais 4, você não utiliza o prefixo hipo, você não utiliza nenhum prefixo, somente a terminação oso. Deixa eu abaixar um pouco mais essa terminação oso, para ficar paralelo, ok? Para confirmar, vamos fazer o NOx do HClO2? Vamos fazer o NOx do HClO2? Fazendo o NOx do HClO2. NOx do hidrogênio mais 1 vezes 1 mais 1. NOx do oxigênio menos 2 vezes 2 menos 4. A soma tem que dar 0. Para essa soma ter que dar 0, o NOx tem que ser mais
3, mais 3, mais 1, mais 4 menos 4, 0. Então, perceba, esse exemplo aqui faz parte dos ácidos cujo NOx central é mais 3 ou mais 4. Então, a nomenclatura será o quê? Não tem prefixo, somente o quê? Ácido cloroso. Ácido cloroso. E ao retirar esse hidrogênio, o ânion formado é o ClO2-. Perceba que termina em oso. Só não tem o prefixo hipo, porque faz parte dessa outra regra. Logo, o nome desse ânion será o quê? Clorito. Termina em oso. Quem termina em oso, ânion formado é o ito. Beleza? Nessa mesma pegada, temos agora um novo conjunto de regras. Se o elemento central possui NOx mais 5 ou mais 6, você também não utiliza nenhum prefixo, somente a terminação ico, ok? Deixa eu descer um pouco mais para vocês não embolarem. Eu sei que a minha organização não é lá dizer, olha que maravilha, mas eu tento pelo menos deixar algo claro para vocês. Então, não tem prefixo, tem somente a terminação ico. Ácido clórico. Ok? Tio Elan, mas como é que eu posso afirmar que o NOx é mais 5 ou mais 6? Mais 5 ou mais 6? Vamos fazer o cálculo. HCl NOx do hidrogênio mais 1 vezes 1 mais 1 menos 2 vezes 3 menos 6. Lembrando, se você está com dúvida em NOx, vá lá na plataforma Z21 e assista a minha aula, já está disponível para vocês, onde tratamos como determinar o NOx. O NOx do cloro é mais 5. Por isso que ele se enquadra nessa situação. Beleza? O ânion formado é o ClO3-. Perceba que a terminação agora é ico. Se a terminação é ico, o ânion vai terminar em ato. Será o que, ó? O clorato, ok? Onde é ico, vai virar ato, beleza? E assim chegamos no último caso. Quando o elemento possui NOx mais 7, você vai utilizar o prefixo hiper e o infixo ico. Perceba que segue o mesmo padrão, prefixo, infixo, ausência de prefixo, infixo e depois a mesma coisa com o ico, cuja o elemento central apresenta o NOx mais 7, prefixo hiper, sufixo ico. Exemplo, HClO4. Logo, o nome desse ácido será ácido hiperclórico. Hiperclórico. Alguns autores costumam omitir esse termo HI
e deixa somente ácido perclórico, mas isso é opcional. Colocando aqui o ânion formado, então, o ClO4-. O ácido, termina em ico. Final vai ser o quê? Ato. O ânion hiperclorato ou simplesmente perclorato. Então, turma, vocês aprenderam como nomear os ácidos e os ânions que são formados a partir dos ácidos, a partir de uma tabelinha, onde para você verificar como nomear, primeiro passo é classificar se é um hidrácido ou se é um oxácido. Se é um hidrácido, sem erro, terminação hídrico e seja feliz. Se é um oxácido, você tem que ter um pouquinho de cuidado, que é preciso fazer uma avaliação do NOx do átomo central. Mas temos duas pequenas exceções que vale a pena você anotar. Só essas duas pequenas exceções. Ah, Elan, quando eu acho que eu estou aprendendo, você aparece com essas exceções? Só são apenas duas e bem simples. Olha, primeira exceção, OH2CO3. Ao calcular o NOx, menos 2 vezes 3 menos 6. Mais 1 vezes 2, mais 2. Ao calcular o NOx, o carbono o carbono possui NOx mais 4. O carbono possui NOx mais 4. Logo, ele é um oxácido e tem NOx mais 4, deveria ter a terminação oso. Só que isso não acontece porque o nome desse ácido é o ácido carbônico, ok? Essa é a primeira exceção, ok? Essa é a primeira exceção. Primeira exceção, ácido carbônico. Segunda exceção, H3BO3. Ao calcularmos o NOx, temos mais 2 vezes 3 menos 6, mais 1 vezes 3, mais 3. O NOx do boro é mais 3. Se é mais 3, deveria ter a terminação oso, mas também é uma exceção. Ácido bórico. Então, não tem mais. Ó, capturou a lógica? Não tem mais como você errar nenhuma nomenclatura dos ácidos. E seus respectivos ânions. Por exemplo, ácido carbônico. Você tira esse H2, vai formar o CO3, 2-. Ácido carbônico, ico. Se é carbônico, vai virar o quê? Carbonato. Sai o ico e entra o ato. Então, nomenclatura dos ânions, só seguir. Mosquito, teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico e seja feliz. Encontro vocês agora no próximo bloco, onde vamos falar um pouquinho mais de ácidos, já iniciando agora o quê? O estudo das bases, ok? Encontro vocês no próximo bloco. Opa! E que Papai do Céu continue abençoando vocês e vamos juntos vencer esse mega desafio. Um abraço!